Eu gostaria inicialmente de lamentar e fazer aqui um pedido de um voto de pesar pelo falecimento do professor pernambucano, professor de Física, Antônio da Câmara Lima, um grande torcedor do Santa Cruz, de quem eu tive a oportunidade de ser aluno no Colégio Nóbrega, em Recife, um dos professores mais eminentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco e alguém que sempre, durante a sua vida acadêmica, nas suas aulas, fazia questão de demarcar uma posição democrática de esquerda contra a ditadura. Portanto, eu lamento muito pelo seu falecimento. Queria também lembrar aqui os 13 anos da implantação do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que eu tive a honra, a alegria de, como ministro da Saúde do governo Lula, ter sido o criador desse programa, que hoje atende 79% da população brasileira, mais de 163 milhões de pessoas em 3.400 municípios do país. É um serviço gratuito à população, que funciona 24 horas por dia, com equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, socorristas, e que atendem às urgências, de natureza traumática, pediátrica, clínica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental. É um programa que tem ajudado fortemente a redução dos óbitos, o tempo de internação e as sequelas decorrentes da falta de socorro. É com muita alegria que eu registro aqui ter sido o criador desse programa e saber que ainda hoje é um dos programas mais bem avaliados da União no nosso país. Mas queria principalmente hoje dedicar o meu pronunciamento a um assunto muito grave, que despertaria em qualquer governo uma preocupação e uma postura muito proativa. Estou me referindo à luta e às demandas dos povos indígenas no nosso país. Temos hoje em Brasília o acampamento Terra Livre, que reúne mais de 3.000 representantes. O tema desse acampamento é unificar as lutas em defesa do Brasil indígena pela garantia dos direitos originários de nossos povos. Na pauta está a denúncia daquilo que nunca deixou de acontecer nesse país, a violação dos direitos constitucionais e originários do seu povo e a falta de sensibilidade do Estado brasileiro com a sua histórica e secular política anti-indígena. Tivemos a oportunidade, inclusive, a nossa líder, Gleisi Hoffmann, eu, o senador Paulo Rocha, de recebermos essas lideranças que apresentaram as demandas mais urgentes. E, nesse momento, acontece também uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, da qual eu vou participar daqui a pouco. É desnecessário dizer que nós estamos ao lado dessas reivindicações, graças ao descaso oficial do governo que aí está, que virou as costas para os índios, como para os trabalhadores rurais, para os demais trabalhadores, para os aposentados e para o povo em geral. E essa é uma das marcas principais desse governo ilegítimo. Ainda na semana passada, a Folha de São Paulo mostrou que a FUNAI, pressionada pelos cortes orçamentários e pela extinção de 87 cargos em comissão, suspendeu as atividades de 15 das 19 bases de proteção a índios isolados e de recente contato, e ainda analisa fazer o mesmo com outras 6 unidades. De acordo com a matéria, a falta de recursos também obrigou a FUNAI a retirar de campo 6 funcionários que participavam da operação Curaretinga 9, que busca combater o garimpo na área indígena Yanomami, em Roraima. As bases de proteção são vinculadas às 11 frentes de proteção da FUNAI e têm a função de monitorar e proteger índios isolados e assegurar os direitos de etnias de recente contato com o branco.
Com a medida desse governo ilegítimo, funcionários e equipamentos foram retirados dessas 5 bases nas últimas semanas. 3 estão na região do Rio Purus, no sul do Amazonas, e as outras 2 bases suspensas estão localizadas no Vale do Javari. Estão paradas todas e quaisquer demarcações de terras indígenas, o que constitui um crime contra seus direitos territoriais. Vivemos o desmantelamento das instituições e políticas públicas indigenistas, a começar pela FUNAI, completamente esvaziada e acéfala, assim como estão as unidades dos distritos sanitários especiais indígenas, implicando em prejuízos graves aos serviços de educação e saúde para milhares de pessoas dessas comunidades. Ao lado disso, propostas contrárias aos interesses dos índios no Brasil tramitam no Congresso Nacional, como a PEC 215, que quer transferir para o Legislativo a demarcação de terras indígenas, o que, no fundo, significa acabar definitivamente com a FUNAI. É crescente a tentativa de criminalizar as lideranças e organizações simpáticas à causa dos índios. E, por fim, mais igualmente grave e digna de toda contestação, a tese do marco temporal criada pelo STF e que considera como terras indígenas apenas as áreas que estavam de posse dos índios na data da promulgação da Constituição de 88. Some-se a isso o verdadeiro massacre do qual os povos indígenas vêm sendo vítimas. O sofrimento causado às suas nações e comunidades pela ação das hidrelétricas, de mineradoras e garimpeiros, de madeireiras e de criadores de gado. Trata-se de uma escalada sem fim de perdas de direitos, páginas tristes que envergonham o nosso país. Esse esvaziamento das políticas voltadas para os índios começou no ano passado, quando o golpista ainda era interino, mal havia consumado o seu ato de traição e usurpação do governo. Em junho, ele já mandava decreto para cortar gastos públicos, entre eles os que mantinham a FUNAI em condições de funcionamento. A população Yanomami, por exemplo, cujas terras são constantemente invadidas por garimpeiros, perderam as únicas 6 pessoas que a FUNAI disponibilizava para serviços de proteção e de fiscalização. Vale salientar que a FUNAI do governo Temer é dirigida por um político ligado a um dos partidos da sua base, estranho ao setor e sem qualquer referência na luta dos índios. E, por fim, senhora presidenta, senhores senadores e senadoras, temos que abrir um parêntese aqui para registrar o nosso total repúdio à forma com que esses cidadãos e cidadãs brasileiros foram recebidos ontem aqui no Congresso Nacional pela Polícia Militar de Brasília. Promovendo uma manifestação legítima e pacífica, foram agredidos pela polícia militar e alguns chegaram, inclusive, a ser detidos. Não fosse a intervenção de alguns parlamentares, dificilmente as coisas voltariam ao normal. É uma vergonha mundial para o Brasil. Os índios, os povos indígenas serem tratados da maneira como foram tratados ontem, seja de um lado pela indiferença do governo golpista, seja por outro lado pela insensibilidade, a falta de visão do governador do Distrito Federal, que manda colocar a polícia para bater em indígenas. É incompreensível isso para o mundo. É incompreensível para as pessoas que algo assim venha a acontecer. Realmente, nós estamos vivendo uma maré de retrocessos que é uma vergonha para o nosso país. Mas, presidente, eu quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência e dizer que estamos todos ao lado das comunidades indígenas do nosso país. Muito obrigado.